Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Fala galera, beleza? A paz de Jesus, tudo bom com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Adriano, tenho 22 anos e faço parte do grupo Jovem Expressão de Louvor. Grupo esse que acontece, todos os sábados, às 20 horas, na paróquia Santa Rita de Cássia. Então fica um convite para você, para você estar participando, assim que possível, do nosso grupo de oração. Bom, e antes de nós iniciarmos, o vídeo de hoje, sobre a partilha da palavra, sobre a pregação, gostaria de agradecer você que está acompanhando os nossos vídeos, que está nos dando essa atenção, que você possa não só limitar todo esse conteúdo contigo, com você, mas compartilhar, indicar para os amigos, familiares. Bom, para que nós possamos então começar de fato a partilha de hoje, estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, gostaria de convidar você, a pegar a passagem que foi separada para hoje. A passagem está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Se você quiser pausar esse vídeo, pesquisar, procurar a passagem para acompanhar comigo, fique à vontade. Bom, a passagem vem dizer assim: porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém dos vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Palavras do Senhor, graças a Deus. E a primeira coisa que nós podemos ver nessa passagem é que a salvação é fruto da fé. Olha o que vem dizer assim no comecinho: porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Ou seja, se nós temos esse desejo no nosso coração de conseguir a salvação, nós tenhamos primeiro que ter a fé. E a segunda coisa que nós vimos de primeiro aqui nessa passagem, primeiro, que a salvação depende da fé. E segundo, que a salvação é uma coisa gratuita na nossa vida. É porque é gratuitamente. Ou seja, uma coisa gratuita é uma coisa que nós recebemos até mesmo sem merecer aquilo. Então que nós podemos já ter gravado no nosso coração nesse início dessa partilha, que para que nós possamos alcançar a salvação, nós tenhamos que ter fé. E a salvação é uma coisa gratuita. É uma coisa que até mesmo se nós não merecermos, mesmo se nós não merecemos tudo aquilo, Deus derrama a salvação sobre cada um de nós. E se nós continuarmos um pouco nessa passagem, vem dizer que essa graça é um dom de Deus. Ou seja, salvação é um dom de Deus. Você pode dizer: poxa, Adriano, você está falando sobre salvação, está falando sobre dom de Deus, mas como assim? Que salvação que é essa que você está falando? Essa salvação que eu estou falando é nada mais, nada menos que a salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo deu por cada um de nós. Ele se entregou numa cruz para nos salvar. E nos salvar do quê? Nos salvar do pecado. Todos nós sabemos que o pecado entrou lá, no mundo por meio de Adão e Eva. E a partir daquele momento, a humanidade teve uma tendência a sempre se voltar ao pecado. Por isso que nós muitas vezes preferimos até mesmo optar pelo pecado, porque é uma coisa gostosa, é uma coisa prazerosa, porque nós temos essa tendência ao pecado. Essa tendência que entrou lá no mundo por meio de Adão e Eva. Jesus veio para nos dar a salvação, para que nós mesmo com essa tendência, mesmo pecando, conseguimos conquistar a vida eterna. Conseguimos conquistar a salvação. E para que nós possamos fazer tudo isso, nós precisamos ter fé. Nós não podemos ser hipócritas e muitas vezes pensar: ok,
Então, se a salvação é uma coisa de graça, se a salvação é uma coisa gratuita, se a salvação é só preciso ter fé, eu vou pedir, Senhor, me dá a salvação, eu acredito nela. Não. De fato, nós precisamos ter essa fé, uma fé verdadeira, uma fé que nós somos capazes de ser salvos. Da mesma maneira que tem aquela fé de acreditar que todo mundo pode se converter, a fé e a conversão, nós temos também ter essa fé que todo mundo é capaz de ser salvo. A fé da salvação. A fé é uma coisa muito essencial para a nossa vida, por isso que eu estou focando nisso, que nós temos que ter fé para ter essa salvação, porque sem fé as obras são mortas. Eu posso fazer várias coisas boas na minha vida, eu faço caridade, eu ajudo em casa, eu ajudo os meus pais, eu sou uma pessoa boa, bondosa, honesta, mas se eu não tenho fé, eu não vou ser salvo. Eu posso fazer coisas boas, mas se eu não ter fé em acreditar que Jesus pode me dar a salvação, que Jesus vai me dar a salvação, de nada disso adianta, de nada disso vai adiantar. E focando agora um pouco sobre o pecado, como eu disse, Jesus quer nos dar salvação para nos tirar da tendência do pecado. Você pode perguntar, mas por que eu quero então sair, Adriano, desse pecado? Assim como você mesmo falou, pecado muitas vezes é uma coisa gostosa, é uma coisa prazerosa, é uma coisa carnal. Para que eu vou querer sair de tudo isso então? Se é uma coisa que satisfaz a minha vida, satisfaz o meu ego. Nós temos que deixar bem claro, e ter isso bem claro, que o salário do pecado é a morte. E o que eu quero dizer com isso? O salário do pecado é a morte. Que nós não vamos conseguir uma vida eterna com o pecado. Se nós seguimos o caminho pelo pecado, nós não vamos conseguir chegar a uma vida eterna. É isso que nós temos que ter bem claro na nossa vida. E já para irmos finalizando esse vídeo, já para irmos finalizando toda esta partilha, que nós possamos ter isso muito claro na nossa vida. Que nós temos que ter uma fé de acreditar que somos capazes de alcançar esta salvação. E hoje eu venho deixar bem claro para você que ter essa fé de buscar a salvação, de lutar contra a salvação não vai ser fácil. Nós temos que fazer a nossa parte. Não só depender de Deus, porque é uma coisa gratuita, é uma coisa que Deus quer derramar sobre cada um de nós, não. Nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É se arrepender sinceramente do nosso pecado. É querer ter de fato uma mudança de vida. E é acreditar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. É acreditar que Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida. Se nós vimos aqui na cruz, Jesus já deu para cada um de nós a salvação. Jesus já fez a sua parte. Agora é a nossa vez de fazer a nossa parte. Como diz lá na lei de Newton, toda uma ação gera uma reação. A ação de Deus já foi feita, se entregou na cruz para te dar a salvação. Agora a nossa reação é, eu aceito essa salvação, eu falo não para o pecado, eu aceito esse presente de Deus, esse presente gratuito de Deus, esse dom que é a salvação, ou eu pego e opto seguir pelo pecado. Nós precisamos deixar isso bem claro, ter isso bem claro no nosso coração, que nós temos que fazer a nossa parte, que nós temos que lutar contra o pecado. Vai ser difícil? Vai ter tribulações? Sim. Vamos cair muitas vezes? Infelizmente vamos. Mas já diria um santo, que cair é humano, mas levantar é de Deus. Que quando nós caímos, nós não podemos ficar no chão, nós não podemos ficar caídos no meio daquele pecado, daquela lama, daquele fundo do poço. Não, nós possamos nos levantar para junto de Deus, nos levantar para a salvação. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E como ovelha muda o matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz.